Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e também a todos da sua casa. Muita luz para você, muita luz para todos da sua casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo, e hoje é terça-feira. Toda terça-feira nós intercedemos por cura divina para a saúde física e também para a saúde emocional. Você que está talvez aí sofrendo com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, com vontade de sumir, com vontade, de se fazer mal. Tem pessoas que procuram fazer mal a si mesmo. Existem pessoas que, por exemplo, que se cortam, pessoas que cortam o pulso, pessoas que, enfim, existem muitas pessoas sofrendo com a chamada depressão. A depressão, na verdade, ela é um espírito, é um mensageiro do diabo, é um mensageiro de Satanás que busca destruir o ser humano. Jesus Cristo ele disse que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. Você que está me assistindo, eu quero pedir a você, prepare uma garrafa com água, tá bom? Prepare uma garrafa com água. Peço a você também que você prepare o azeite. Prepare o azeite. Pastor, não tenho azeite, então pega aí. Pode ser óleo de cozinha, tá bom? Pega uma garrafa de água, pega aí, separa uma garrafa com água, separa o azeite, separa peças de roupa, toalha de rosto, toalha de banho, fronha do travesseiro, tá bom? Pega aí a foto do familiar, deixa tudo separado aí, para que nós possamos estar consagrando ao Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ministrar uma palavra antes de estar intercedendo. Glória a Deus. E a palavra que eu quero estar intercedendo se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Você que está me assistindo pelo Facebook, peço a você que já compartilhe essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe aí com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus Cristo o galardão, a recompensa de profeta, tá bom? Faz isso, compartilha aí com 7, com 10, ou se não com 10 mais 2, ou seja, 12 pessoas. Compartilhe, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus Cristo o galardão, a recompensa de profeta. Você que me assiste pelo canal Denison Souza no YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Ative o sininho para que você possa receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza, aqui pelo YouTube. E deixa aí já o seu like, o seu joinha, pois isso é muito importante para o canal, para que assim a plataforma possa recomendar esse vídeo para outras pessoas assistirem, tá bom? Você que está pelo Facebook, se você não me segue, tem a opção de me seguir e também tem a opção de você ativar o sininho, para que assim você possa estar recebendo notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook, tá bom? Silva Helena, boa noite, minha amiga, tudo bom? Deus abençoe poderosamente ao povo de São Vicente, ao povo da região litoral, o pessoal de litoral de São Paulo, Santos, São Vicente, tem o pessoal também ali de Manguabá também, todo o pessoal ali de São Paulo, Deus abençoe os paulistas. E é isso, você que está me assistindo, deixa aí nos comentários a cidade e o estado de onde você me assiste, tá bom? E eu quero nesse momento estar ministrando a palavra. Eu vou orar depois da palavra, tá bom? Está escrito que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então você vai ouvir a palavra primeiramente,
para que Deus trabalhe na sua fé, para que você seja edificado na sua fé, e depois nós vamos clamar ao Senhor por resposta, tá bom? Ó, separa aí uma garrafa com água, separa o azeite, se não tiver azeite pode ser óleo de cozinha, peças de roupa, tá bom? Peças de roupa, fronha do travesseiro, toalha de rosto, toalha de banho. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, onde eu vou estar lendo a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 9. Tá bom? Você que está me assistindo, deixa aí nos comentários aí a cidade, tá bom? Tem testemunho para compartilhar. Tem testemunho. Você quer ouvir testemunho? Vamos ouvir testemunho para edificar a nossa fé? Vamos ouvir? Permanece na live, vamos ouvir testemunho. Permanece. Silva, eu sou da cidade de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Vou voltar aqui, tá? E estou aqui para dar meu testemunho. Aconteceu ontem. Boa tarde a todos. Meu nome é Gilcimara Soares da Silva. Eu sou da cidade de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. E estou aqui para dar meu testemunho. Aconteceu ontem. Eu durmo no meu trabalho e chegou a tarde, eu entrei, devia ser umas 4 horas, eu entrei no meu quarto e senti um cheiro de fumo de rolo muito grande mesmo. Só que o problema é que estava me incomodando, né? Se eu só sentisse o cheiro, mas estava me incomodando. E foi passando as horas, eu entrava lá, parecia que estava mais forte. Quando chegou a noite, quando eu fui sentei um pouquinho na cama e liguei a televisão. Nisso que eu liguei a televisão, comecei a sentir o cheiro e estava me incomodando muito. Aí eu desliguei a televisão e fui tomar um banho. Falei, vou tomar um banho, mas antes de eu tomar um banho, eu vou fazer uma oração aqui dentro do quarto e ungir o quarto com o azeite que o pastor Denison está mandando pôr na oração. E eu fui tomar banho. Nisso que eu voltei, eu falei com o pastor Denison o que estava acontecendo. E ele falou que ia mandar um áudio, né, para me ouvir, né? Aí eu coloquei botei no último volume, né, e ouvi o áudio, né, ele expulsando o demônio que estivesse ali no quarto e até mesmo em mim, porque estava me fazendo muito mal e eu estava sentindo que era alguma coisa assim. A impressão que eu tive é que estavam fazendo algo para mim, né? E aquilo começou a me incomodar. E depois que ele mandou o áudio de intercessão, eu ouvi, né, assim, bem alto dentro do quarto, e daqui a pouco eu fui dormir. Não demorou muito, eu fui dormir. E eu não durmo direito e consegui dormir a noite toda, dormi muito bem, né? Então eu falo para vocês, não desistam, vamos continuar na oração, né? Vamos continuar clamando e agradecendo, né, primeiramente a Deus e ao pastor Denison, né, pela intercessão, pela ajuda, pela força de vontade dele. E deixo aqui, pastor Denison, o meu muito obrigado. Boa tarde, pastor, tudo bem? Nossa, pra te falar, ó. Nossa, eu peguei um resfriado tão grande. E graças a Deus a água que eu tomei hoje, eu tava com uma tosse, eu não passei a noite toda tossindo. Ou sabe, aquela gripe forte que dá tosse sem parar. Eu tomei a água de hoje, passou, a tosse foi embora, eu tô sem nada. Só
uma gripe, mas sabe, leve. Graças a Deus e graças ao Senhor, né? Que tem pra nós uma bênção, né? Que Deus colocou nas nossas vidas. Na vida de muita gente, né? Eu agradeço, eu costumo agradecer mesmo. Às vezes a live minha não vai pelo sinal, mas sempre tô assistindo. Depois ou antes ou na hora, tô conseguindo pegar, entendeu? Tô muito feliz, pastor. Muito obrigada, viu? Mesmo de coração a Deus em primeiro lugar, né? E ao Senhor que tá aí, que Deus ilumine muito os caminhos da tua vida e sempre esteja conosco, né? Tá bom? Um abraço. Essa daí foi a Lucy, né? Lucy Silva de Mongaguá. Deus te abençoe, Lucy. Se você estiver assistindo, né? A Silva está assistindo, né? Cadê a Lucy? Cadê ela? Essa foi a Lucy, né? A Lucy Silva de Mongaguá. Ela consagrou a água e houve resposta, né? Deus sempre responde. Está escrito em Êxodo capítulo 23. E abençoarei o vosso pão e a vossa água. Interessante, né? Jesus Cristo ele disse assim: os filhos das trevas são mais dedicados do que os filhos da luz. Você vê, né? O filho das trevas ele pega qualquer coisa. O filho das trevas ele pega qualquer coisa e vai lá e consagra ao capeta, à entidade, ao espírito. Aí quando você fala para a pessoa que se diz ser da luz, ser do Senhor, fala assim para a pessoa: prepara uma garrafa com água, prepara um azeite. Aí a pessoa fica toda incrédula. Incrédula. A pessoa não age a fé, né? Não estou dizendo que seja o teu caso, né? Espero que não seja. Mas tem muita gente que fala: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas aí você pede a pessoa: prepara uma garrafa com água, prepara o azeite. E aí a pessoa acha que é invenção, acha que a gente está inventando, por exemplo... Tem gente que fala assim: isso aí é simpatia gospel. Isso aí como é que fala? Macumba evangélica, macumba gospel. É muita ignorância, muita ignorância. A palavra ela fala: abençoarei o vosso pão e a vossa água. Então quando você consagra a Deus o teu pão e a tua água, Deus ele faz com que o elemento que você consagrou a ele passe a ter virtude, unção, poder. Está escrito que através de lenços e aventais do apóstolo Paulo, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos. Aí tem gente que fica nessa: parece até macumba gospel, até parece macumba, esse negócio de sal, rosa. Meu irmão, minha irmã, você usa o que você quiser. Aliás, Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Deus ele faz da maneira que ele quer, como ele quer e quando quer. Se Deus ele falar na sua palavra que se nós apresentarmos qualquer coisa a ele e ele vai colocar virtude, vai colocar poder, cabe a nós agirmos a nossa fé. Então por isso que você tem, você viu, a menina pegou o azeite, né? Consagrou o azeite, a Gilcimara, da cidade de Itaboraí, aqui no estado do Rio. Já a outra menina, né, a Lucy de Mongaguá, de São Paulo, pegou a água, consagrou e ficou livre do resfriado, da gripe, enfim. Então tudo é fé, gente, tudo é fé, tudo é fé. Paulo ele fala assim: tendes fé em Deus? Tendes fé em Deus para ti. A fé é uma coisa de foro íntimo. Paulo até fala, né, em Romanos capítulo 14, aquele que come carne não julgue aquele que come legumes, e o que come legumes não julgue o que come carne. Cada um vai na sua fé. Cada um vai na sua fé. Tem gente que tem fé para receber a palavra e ser curado, como o centurião. O centurião ele falou: basta somente uma palavra e meu servo será curado. Tem outras pessoas que para poder haver a manifestação da sua fé, é necessário usar a água, é necessário usar o azeite, é necessário usar a fronha do travesseiro, a peça de roupa. Importante é ter fé, porque está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou estar ministrando a palavra, mas deixa eu colocar aqui só mais um testemunho. Deixa eu ver se tem mais um testemunho aqui para edificar a sua fé. Fala, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se tem mais um testemunho de fé aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tem mais um testemunho de fé aqui, tá bom? Eu acho que tem mais.
ó, mais um notícia para dar testemunho. para você e pro Denison. Esse testemunho é da minha prima, né? É da minha prima. É a Cristina Hatz, daqui do Rio de Janeiro, curada de câncer de mama. Olha só, escuta com atenção. Deixa eu botar aqui no início, para edificar a sua fé. Ontem eu já chorei muito, já agradeci muito a Deus. Tá? Eu tenho uma notícia para dar para você e pro Denison. Depois de 1 ano e 4 meses, saiu o laudo do hospital. O médico falou ontem que eu não tenho nada. Já me deu alta lá do INCA 2 da rodoviária. Não estou mais lá. Vou continuar só pelo INCA 3, que é a parte da mama, né? Da mastologia. Então, para a glória de Deus, eu estou curada, tá bom? Tá vendo aí? Testemunho. Testemunho de fé. Só mais um testemunho, vamos lá. Aguarda aí que eu já venho com a palavra e depois a gente vai para a intercessão. Glória a Deus. Só mais um testemunho em louvor ao nosso Deus. Um testemunho de fé. Semana passada meu filho chegou em casa muito transtornado, chamando nome, xingando, e dava para ver que era demônios mesmo, assim, bem transtornado. Não era droga, porque inclusive ele tinha acabado de chegar do trabalho, veio com meu outro filho, meu esposo também trabalha com ele, e eu chamei o pastor Denison no privado, pedi oração, pedi que ele orasse, porque eu não queria nem ali se meter, porque eu via que era demônios mesmo. E o pastor Denison fez um áudio em oração, e automaticamente ele, meu Deus, ficou calmo, ao ponto de dormir, acordar no outro dia, e está bem até agora. Então, eu quero agradecer encarecidamente de todo o meu coração, primeiramente a Deus, louvo e agradeço a Ele, louvo e agradeço a vida do pastor Denison, e muito obrigado, pastor. Sempre que eu peço, o Senhor está pronto a me ajudar. Muito obrigado de coração mesmo. Eu me chamo Rosana, sou aqui de Itajaí, Santa Catarina. Itajaí, Santa Catarina. Essa é a Oi, Rosana. pastor, boa noite. Eu sou a Roseane, de Farias Gonçalves, daqui de Arapiraca. Hoje, na hora que o senhor mandou preparar o copo de água com óleo, com azeite, aí eu preparei, que o senhor mandou ungir a ponta do dedo e mandou colocar a mão do alto da cabeça, mas logo no começo da oração eu estava me sentindo mal, mas depois que o senhor mandou ungir a ponta do dedo, que mandou colocar a mão na cabeça, do alto da cabeça à ponta dos pés, que o senhor foi terminando a oração, que eu expulsei aquele mal, o senhor vê como estou me sentindo bem agora mesmo. O senhor pode acreditar, em nome do Senhor Jesus, minha cabeça está tão leve, que eu não sei nem como foi. Só Deus que se vê. E eu creio que eu sou mais do que vencedora, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, meu nome É isso, gente. Esse outro testemunho é de porta de emprego. Fica para segunda-feira do Proverá, ou para sexta-feira, né? Mas esses foram os testemunhos de cura divina, cura para o corpo, cura para a alma, e nós estaremos intercedendo, tá bom? Vamos estar clamando, vamos estar nos unindo pela fé, mas primeiro vamos de palavra, tá bom? Vamos de palavra. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 9. Tá bom? Acompanha aí a leitura, você que pode. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 9, está escrito assim: E este ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé. Tem pessoas que eu vejo que ela tem fé. Tem pessoas que eu vejo que tem fé. Principalmente as pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou no propósito. Eu estou agindo na minha fé. Pastor, continua orando que a coisa tá fluindo. Eu estou fazendo a minha parte também. E aí quando eu vejo, né? Quando eu ouço, né? Porque muitas das vezes eu não vejo a pessoa, né? Só ouço o áudio da pessoa, então leio o texto, né? A mensagem da pessoa, seja pelo Messenger ou pelo WhatsApp. E aí isso me alegra muito o meu coração, né? Quando você vê que a pessoa está ali agindo a fé,
Você vê que não é, você percebe que a pessoa está agindo na fé. Você não está agindo pela fé sozinho. Porque Jesus Cristo, ele disse: o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. O que for ligado na terra, será ligado nos céus. O que for desligado na terra, será desligado nos céus. Então, quando eu vejo uma pessoa, quando eu leio uma mensagem, ou quando ouço um áudio de uma pessoa dizendo: pastor, eu estou no propósito, eu estou na fé, eu estou agindo na minha fé, eu fico muito feliz. Isso alegra o meu coração. Se alegra o meu coração, imagina o coração do Senhor. Imagina Deus, né? Imagina Deus. Deus deve ficar radiante de alegria, né? Deus, ele olha lá de cima e ele diz assim: este é meu filho. Esta é minha filha amada, o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Jesus Cristo, ele disse: o teu Pai que te vê. Deus está vendo. Deus está vendo o agir da pessoa. Deus está vendo a pessoa ela agir a fé. Deus está vendo a pessoa pegar a garrafa com água. Deus está vendo a pessoa pegar o azeite. Deus está vendo a pessoa pegar a peça de roupa. Deus está vendo. Deus está vendo. A palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E assim como um pecador, quando se arrepende, há festa nos céus, quando Deus ele vê a pessoa pegar a garrafa com água, pegar o azeite, pegar a peça de roupa para agir a sua fé, pode ter certeza, também há festa. Os anjos comemoram. Opa, é isso aí, haja sua fé, filha. Haja sua fé, filho. É isso aí. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta a pessoa ficar batendo palma e cantando louvores, que não resolve não. Não resolve não. Quando a gente fala assim, vai para a oração, vai para o jejum, isso não é invenção minha não. Isso não é invenção de pastores não. Aliás, o papel do pastor é exatamente instruir, ensinar, dar direção, dar as instruções da fé. Esse é o papel do pastor, alimentador, aquele que alimenta a fé daquele que precisa de fé. Então você que está ouvindo a palavra, está dizendo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 9, este ouviu falar de Paulo. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, muitas pessoas ouviram falar da fama de Jesus. E aí foram até Jesus. Mas aí Jesus Cristo ele já tinha subido, né? Jesus Cristo já havia subido aos céus. E quem estava na terra para representá-lo? Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos. E quem está nos nossos dias agora representando o Senhor Jesus? Eu, você, eu, pastor. Você. Você representa Jesus Cristo aqui na terra. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Você é uma coluna para a tua casa, para a tua cidade, para o teu bairro, para o teu país. Eu estava falando isso de madrugada, às 3 da manhã. Eu estava falando exatamente a respeito disso. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, eleitos pelo Senhor. Deus chegou para Gideão e falou assim: vai nesta tua força e tu livrarás Israel. Jesus Cristo ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Ele não disse: estes sinais seguirão os pastores. É muita pretensão. Seria muita pretensão minha. Eu seria muito pretensioso, muito arrogante se eu falasse: você pode ser curado e liberto só através do meu ministério, só através da minha oração, só através de fulano, de beltrano que você pode alcançar cura, libertação. Mentira! O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Paulo ele fala que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Já é homem para você não precisar de outro homem. É claro, é evidente, é fato. Deus ele usa homens e mulheres para curar, para libertar, sim. Mas está escrito: estes sinais seguirão aos que crerem. Então, por exemplo, você que está ouvindo esta palavra, você também pode, pelo nome do Senhor, se curar
ou curar pessoas. Você pode se libertar e pode libertar pessoas. Porque o véu foi rasgado e os sinais acompanham aos que crerem. Então está dizendo aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 9. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Eu já falei em outra live o que eu vou falar agora. Ainda não aconteceu no meu ministério de haver alguém coxo, aleijado, andar. Mas eu creio que isso vai acontecer. Isso se Jesus Cristo não voltar antes. Mas eu creio que isso vai acontecer. Ainda não aconteceu de alguém não enxergar. Mas eu creio que vai acontecer. Ainda não aconteceu de alguém ser surdo e não ouvir, mas isso vai acontecer. Ainda não aconteceu ainda de alguém estar literalmente morto. Mas eu determinar, para a glória de Deus Pai, que a pessoa seja ressuscitada e na mesma hora a pessoa ela vai ressuscitar pelo poder do nome de Jesus. Isso vai acontecer. Eu tenho fé para isso. E é exatamente por isso que eu tenho buscado me consagrar. É por isso que eu tenho buscado no Senhor muito através da oração e do jejum, para que Deus me use cada vez mais. A palavra está dizendo que o homem era coxo, o homem era aleijado. Olha só o que diz aqui o versículo 8. Estou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 8. Estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, ou seja, aleijado desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. O homem nunca tinha andado, mas ele ouviu falar de Paulo. Ele ouviu que Deus, através do apóstolo Paulo, estava curando pessoas. Pessoas estavam sendo libertas. Pessoas estavam sendo curadas. E ao ouvir falar de Paulo, ele fixou os seus olhos em Paulo. Ele manteve os seus olhos fixos em Paulo. Interessante, né? Ele manteve os seus olhos fixos em Paulo. Você nunca viu Jesus Cristo. Eu também nunca vi. Aliás, para não dizer que eu nunca vi, eu já vi o Senhor. Não vi a face, mas eu já vi o Senhor em visão. Eu não estava dormindo não, eu estava acordado. Eu vi o Senhor com vestes brancas, resplandecentes. Eu vi. Não foi imaginação da minha cabeça não. Foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo me revelando o Senhor para mim. Mostrando o Senhor para mim, em visão. Eu pude contemplar já o Senhor assentado num trono. Eu já vi o Senhor. Como eu disse, eu não vi a face. É que nem Moisés. Moisés não viu a face de Deus. Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu quero ver a tua face. Mas ele não conseguiu ver a face de Deus. Porque Deus falou para ele: Moisés, se você ver a minha face, tu irás morrer. Não há homem que veja a minha face e permaneça vivo. Então Moisés não viu a face de Deus, ninguém nunca viu a face de Deus. Para não dizer que ninguém nunca viu a face de Deus, Jesus Cristo, uma certa ocasião, chegou para Filipe e disse assim para Filipe, para um dos seus discípulos: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não percebeste? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E o apóstolo Paulo ele fala assim, que o nosso espírito ele se torna um só espírito com o Espírito do Senhor. E quando o homem ele olhou ali para Paulo, ele não viu Jesus Cristo, mas ele viu Paulo. Aliás, só uma correção, ele viu Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo, ele viu, mas ele viu Jesus Cristo na pessoa de Paulo. Você está compreendendo? Quando você olha para um homem de Deus, ou para uma mulher de Deus, porque seja macho ou fêmea,
A palavra diz que não existe nem macho nem fêmea em Cristo. Quando você olha para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo, mesmo que você nunca tenha visto a face do Senhor, quando você olha para o homem de Deus, para a mulher de Deus, você está vendo o próprio Deus por meio desta pessoa. Está escrito na palavra: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Todos os dias, quando você acorda e você chega diante do espelho, você vê a imagem de Deus aqui na terra, refletida no espelho. Quando você se vê no espelho, você vê o próprio Deus aqui na terra, porque você é a imagem de Deus. E o que é a semelhança de Deus? A semelhança de Deus seria, sabe o quê? A semelhança de Deus é ter os atributos de Deus: bondade, misericórdia, justiça, fidelidade, lealdade, bondade. Isso é ter a semelhança, ser semelhante a Deus. Então, quando o coxo de nascença, ele olhou para Paulo, ele fixou os olhos em Paulo, ali ele viu o próprio Senhor. Ele pôde contemplar o próprio Senhor. Por exemplo, você nunca viu a face de Jesus Cristo, eu também nunca vi. Mas quando você olha para a minha face, ou quando você olha para a face de um homem ou de uma mulher de Deus, você pode ver o próprio Senhor Jesus através daquela pessoa, através da unção que está na vida daquela pessoa. É a pessoa que cura? É a pessoa que liberta? Bem, Jesus Cristo ele disse: em meu nome vós curareis os enfermos. Então significa que nós curamos. Mas é claro que isso não vem de nós. O apóstolo Paulo ele diz: isso não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Na verdade, Deus ele nos usa como instrumento de justiça. É que nem o cirurgião. O cirurgião ele usa as ferramentas, usa o bisturi, ele faz todo aquele trabalho ali, né, na mesa de cirurgia, abre a pessoa e faz todo o procedimento que ele tem que fazer, mas se a gente for analisar, o bisturi por si só, o instrumento por si só, ele não faz nada. Foi por isso que Jesus Cristo ele disse: sem mim nada podeis fazer. E é a mais pura verdade. Eu, por exemplo, eu não posso fazer nada se a unção do Espírito Santo não estiver em mim. Quer ver uma coisa? Jesus Cristo ele falou assim: quando vocês estiverem diante dos homens, não premediteis no que há de dizer, porque naquela hora vos darei boca e sabedoria a ponto de ninguém poder vos resistir. Porque não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai é que estará falando através de vós. Então, por exemplo, eu antes de entrar na live, muitas das vezes eu nem fico muito preocupado em qual passagem bíblica eu vou ministrar, porque o próprio Espírito Santo fala para mim: filho, eu quero que você ministre aqui. E só isso. Eu não preparo esboço, não preparo nada, porque eu sei que na hora o Espírito Santo ele vai me dar boca e sabedoria para ministrar a palavra. Você está compreendendo? Quem nos usa é o Espírito Santo, seja para ministrar a palavra ou seja para interceder e determinar que haja cura. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor seja dada ao Senhor e não a mim, que sou apenas servo, sou instrumento. O instrumento por si só ele não pode fazer nada. Se a pessoa ela não for usada pelo Espírito Santo para curar, para libertar, a pessoa por si mesma ela não pode fazer nada. Se tem a ideia de que é o homem que cura, mas na verdade quem cura é Deus, porque Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de todo o poder. Ele que tem todo o poder. Poder para curar, poder para libertar. Mas quando você olha para um homem de Deus, para a mulher de Deus, quando você olha para uma pessoa que tem a unção do Espírito Santo, mesmo você nunca tendo visto Jesus Cristo, ao olhar para aquela pessoa, querendo ou não, você está vendo o próprio Senhor por meio daquela pessoa. Você está compreendendo? Está entendendo essa palavra? Jesus Cristo ele disse assim: aquele que te recebe, a mim me recebe. Aquele que te rejeita, a mim me rejeita. Aquele que ouve as tuas palavras, ouve as minhas palavras. Então,
Paulo ali ele está sendo o próprio Senhor Jesus Cristo diante daquele homem. Aquele homem nunca viu Jesus Cristo, mas certamente ouviu falar de Jesus Cristo. E quando ele ouviu falar de Paulo, ele foi em direção a Paulo. Aliás, diz aqui a palavra, né? Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos. Daqui a pouco você vai fazer isso. Eu vou estender a minha mão. Você vai olhar para a palma da minha mão e o milagre vai acontecer. Você crê? Eu sou representante de Jesus Cristo, eu sei muito bem quem eu tenho crido. Tem gente que não acredita não, tem gente que deve me ver como um falso profeta, sei lá, um embusteiro, um enganador. Mas Jesus Cristo, ele disse, né? Ele disse, perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se chamaram a mim de Beelzebu, quanto mais os domésticos da fé, quanto mais os da casa do Pai. Então, se perseguiram Jesus, se chamaram Jesus de endemoniado, não vão chamar Denison Souza de endemoniado, ou sabe-se lá do quê? Se chamaram Jesus Cristo de endemoniado, não vão chamar você de endemoniado? De um falso crente, de um falso homem de Deus, uma falsa mulher de Deus? Falaram do nosso mestre, falaram do nosso Senhor. Como diz aquela frase, né? Se nem Jesus Cristo agradou a todos, quem sou eu para agradar? Quem é Denison Souza na fila do pão? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Diante do nosso mestre, do nosso Salvador, se perseguiram a ele, se falaram mal dele. Mas o apóstolo Paulo, ele disse assim, se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou apóstolo para vós. Se eu não sou pastor para os outros, eu sou pastor para você. Eu sou bispo para você. Se eu não sou bispo para os outros, eu sou bispo para você. Se eu não sou profeta para os outros, eu sou profeta para você. E tudo que tem ocorrido nesse ministério, os sinais, os prodígios, isso não vem de mim. Paulo, ele disse, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dádiva de Deus, é dádiva do Senhor. E daqui a pouco você vai receber a dádiva de Deus, você vai receber o presente de Deus. Por isso, você que chegou ainda agora, prepara aí uma garrafa com água, prepara um azeite, prepara uma peça de roupa e você vai ver o que vai te acontecer. Ou o que vai acontecer com o teu familiar, com aquela pessoa que está doente, acamada. Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou estender a minha mão e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver. Lembra lá do Natanael? Natanael chegou e falou assim, pode vir coisa boa de Nazaré? Aí o André chegou para Natanael, e disse assim, vem e vê. Você vai ver o que vai acontecer. Continuando aqui a leitura aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Diz aqui, versículo 10. E disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo com língua licaônica, Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens. Olha, escuta com atenção, hein? Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. O pessoal ficou pensando que Paulo era um deus. E a palavra fala, né? A palavra fala sobre essa questão de deuses. Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele falou lá para os fariseus, para os religiosos da sua época, vós sois deuses. Vós sois deuses. Está escrito isso na palavra. No livro de Salmos fala a respeito disso. Vós sois deuses. Mas, entenda, essa palavra vós sois deuses é no sentido de liderança. Está se referindo aos sacerdotes,
aos líderes da nação de Israel. Mas Jesus Cristo ele usou essa expressão, que está escrito lá em um dos salmos: vós sois deuses, vós sois deuses. Quer ver uma coisa? Nós não somos deuses não, tá? Mas a palavra cristão significa pequenos cristos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Nós não somos deuses, mas apesar de não sermos deuses, nós podemos fazer coisas semelhantes a que Deus faz, ou o que Deus fez, ou melhor, o que Jesus Cristo fez. Nós podemos fazer coisas semelhantes. Jesus Cristo ele disse: e fareis coisas semelhantes a estas, ou maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e descerá sobre vós o poder, descerá sobre vós revestimento de poder. Vós fareis as mesmas obras que eu faço, e maiores ainda. Maiores em que sentido? Em maior número. Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele esteve apenas por 3 anos e meio, o ministério dele, né? O ministério dele durou apenas 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, o Senhor Jesus Cristo ele esteve curando, libertando, pregando, anunciando o reino de Deus, anunciando que o reino de Deus é um reino de paz, de alegria, de justiça. O pessoal chamou Paulo de Deus, o considerou como Deus, e fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, porque Barnabé era aquele que falava muito, no caso Júpiter, né? Aliás, só uma correção aqui, né? Chamavam Júpiter a Barnabé, e a Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Então, no caso, era Paulo, né? Paulo era o que falava. Mercúrio, se você não sabe, era o deus lá dos romanos, que era o deus mensageiro, era o deus que entregava as mensagens, né? Era o deus que entregava as mensagens. Lá na mitologia romana, né, grego-romana, Mercúrio, né? Mercúrio era aquele que era o mensageiro dos deuses. E Paulo era aquele que falava, né? Por quê? Porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Olha, o povo queria sacrificar para Barnabé e Paulo. Versículo 14, estou em Atos, capítulo 14, versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades. A palavra vaidade quer dizer ilusão. Então, quem serve a ídolos está servindo a coisas que são pura ilusão. Vaidade quer dizer aquilo que é inútil, aquilo que não tem valor algum. Então, a pessoa que serve a ídolos está servindo a coisas que são inúteis, que não tem valor algum. Aí Paulo ele fala: vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Deus ele faz assim, Deus ele deixa a pessoa ela andar nos seus próprios caminhos. Deus ele deu ao ser humano o direito de escolha. O ser humano tem o direito de escolha, o ser humano ele escolhe para si. O próprio profeta Elias, quando ele estava
para desafiar, melhor dizendo, quando ele foi desafiar os profetas de Baal, diz a palavra que Elias chegou para o povo e disse assim: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? Até quando vocês vão ficar nessa? Ou vocês servem o Senhor, o Deus de Israel, ou o Senhor é o Deus de vocês, ou se não é Baal. Ou vocês servem a Baal, ou vocês servem o Senhor Deus. Ou vocês servem a Baal, ou Baal é Deus, ou o Senhor é Deus. O que não pode é vocês ficarem em cima do muro. Vocês não podem ficar indecisos. Vocês precisam escolher o lado de vocês. Porque o povo estava dividido. O povo estava... O povo não sabia se servia a Baal ou se servia o Senhor. Se servia a Baal ou servia o Senhor. Lembrando que a palavra Senhor, ou melhor, Baal, significa Senhor. Jesus Cristo ele disse: não pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um ou há de agradar ao outro. Não pode servir a dois senhores. E Paulo ele fala aqui, o qual nos tempos passados, no caso se referindo a Deus, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Ou seja, Deus não deixou de dar testemunho de que Ele é Deus. Deus sempre deu testemunho. Os testemunhos que você ouviu aqui do ministério são sinais, são testemunhos de que Deus é um Deus vivo, que o Deus da Bíblia, que o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Deus vivo. Deus sempre deu testemunho e Deus ele sempre vai dar testemunho a respeito dele mesmo, através de sinais, prodígios, maravilhas. Então Paulo está dizendo ao povo lá da cidade de Listra, lá na Ásia Menor, Paulo está dizendo ao povo: contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Você está vendo? Tudo vem de Deus. A chuva que vem dos céus, a chuva que faz com que a terra venha dar a sua colheita, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem, porque o pessoal estava querendo sacrificar a eles. Que coisa, hein? O pessoal estava, sabe, naquele frenesi, o povo estava, sabe, eles são deuses. E vejam, eles fizeram com que o coxo de nascença voltasse a andar, ou viesse a andar, porque o homem nunca tinha andado na vida. Aí diz aqui a palavra aqui, versículo 19, e eu já estou terminando esta palavra para nós orarmos, para nós fazermos com que esta palavra se cumpra. Qual a palavra? Essa palavra aqui, livro de Atos, capítulo 14, versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos, se fizessem sinais, prodígios e maravilhas. Daqui a pouco vai acontecer isso. Sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou determinar e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver. Glória a Deus. Por isso que você está ouvindo a palavra, para que você venha estar cheio de fé. Foi por isso que você ouviu os testemunhos, para que você venha estar cheio de fé. Porque a fé, ela vem. E ela vem por ouvir.
Para nós terminarmos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Você vê, né? Se levantou lá um pessoal lá para convencer que Paulo era um embusteiro, um enganador, sabe-se lá o que esses homens falaram, né? Para o povo. Mas o mesmo povo que estava querendo fazer de Paulo e Barnabé deuses, ao ouvirem alguns homens falarem a respeito de Paulo e de Barnabé, diz aqui a palavra, que eles pegaram pedras e começaram a apedrejar a Paulo e Barnabé. Lembra de Jesus? Aconteceu isso com Jesus Cristo, né? Algo semelhante. Jesus Cristo, ele entrou na cidade santa e o povo aclamando ele como rei, como o grande Messias. Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E o povo ali aclamando Jesus, mas o mesmo povo que recebeu Jesus ali com louvores, na semana seguinte estava lá aos pés da cruz, dizendo, salvou a si mesmo, salvou os outros e não pôde se salvar a si mesmo. Ou seja, o mesmo povo que havia aplaudido Jesus Cristo foi o mesmo povo que apedrejou ele, o mesmo povo que gritou, por exemplo, apedrejou não, gritou, né? O povo gritou, crucifica-o, crucifica-o. E aqui com Paulo e com Barnabé aconteceu algo semelhante, né? O povo que estava querendo fazer com que eles se tornassem deuses ou fossem adorados como deuses, minutos depois, um tempo depois, por causa de pessoas que falaram contra Paulo e Barnabé, o mesmo povo que estava querendo oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, tendo eles como se eles fossem deuses, estavam ali agora querendo apedrejá-los. E diz aqui a palavra: tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé. Você está vendo? Paulo e Barnabé foram perseguidos. Paulo foi apedrejado, ficou quase que morto. Mas Deus deu o escape para ele, Deus deu o livramento para ele. E depois de toda aquela situação da qual ele passou, o que ele fez? Ele continuou pregando o evangelho. Ele continuou fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado pelo Senhor para fazer. Ele continuou pregando o evangelho. Aí diz aqui, ó, versículo 22, né? Estou em Atos capítulo 14, versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você está vendo? Está pensando que é fácil? Está pensando que é fácil pregar o evangelho? Tem gente aí que está achando que é fácil pregar o evangelho. Tem gente que está achando que é fácil ser cristão. Não é fácil, não. Lá fora, quando eu falo lá fora, fora do país, é fora do Brasil, o pau está quebrando. Os cristãos estão sendo perseguidos. Há muitos que estão sendo presos, outros até mortos. E aqui no Brasil, estamos caminhando para isso. Cristãos a ponto de serem presos,
a ponto de serem até mesmo mortos. Deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Para você que é cristão. Jesus Cristo está voltando. Aliás, só para você que é cristão, não. Para todos. Para todos que estão ouvindo essa palavra. Jesus Cristo, ele está voltando. E a palavra diz aqui: exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus, ele é tomado à força. É a força. A salvação não é assim, de mão beijada, não. É guerra. É guerra. É por isso que a gente tem visto, nesses últimos dias, um confronto forte entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, aqui no nosso país. Aquilo que outrora estava em oculto está sendo trazido à tona, está sendo revelado. E tudo está sendo revelado exatamente para saber quem é digno de entrar no reino. Você está compreendendo? Tudo que está ocorrendo no nosso país está colaborando, contribuindo para Deus saber quem é quem. Está escrito na palavra: vos coloquei no deserto para saber onde é que estava o vosso coração. O povo ficou 430 anos lá no Egito. E o Egito, na palavra de Deus, representa o mundo. O deserto representa esse lugar que a gente vive. Representa essa sociedade, da qual nós vivemos. Jesus Cristo, ele disse: eles estão no mundo, ou seja, eles estão em meio à sociedade corrupta, má, perversa, incrédula, mas eles não são do mundo. Por isso, ó Pai, guarda-os no teu amor. Eles estão no mundo, eles vivem nessa sociedade que é má, que é corrupta, que é perversa, que é incrédula, mas eles não pertencem a essa sociedade. Por isso, guarda-os no teu amor. Então, entenda. Jesus Cristo, ele está voltando. E em toda a mensagem agora eu tenho dado uma pincelada, falando a respeito dos sinais da volta do Senhor, e eu tenho feito isso por ordem do Espírito Santo. Hoje é terça-feira e nós intercedemos por cura divina, cura do corpo, cura da alma. Mas eu não poderia deixar de falar sobre a salvação. Porque o que adianta a pessoa ela estar perfeitamente saudável e no final de tudo perder a sua salvação? Tem muita gente aí que não se encontra enferma, não se encontra doente, a pessoa se gaba, A pessoa se gaba. E ela tem uma saúde de ferro, porque não está sofrendo com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo. Eu não tenho nada dessas coisas aí que os crentes falam, que alguns pastores falam. Eu não tenho depressão, eu não tenho angústia, eu não tenho ansiedade, eu não tenho medo, eu não tenho nenhuma enfermidade no meu corpo. Graças a Deus, que bom que não tem nenhuma enfermidade no seu corpo. Que bom que tal pessoa não tem nenhuma enfermidade no seu corpo. Mas a pessoa, ela vive na prostituição, vive na bebedice, vive, tendo uma vida dissoluta, uma vida imoral, uma vida longe dos preceitos e dos mandamentos de Deus. A pessoa não tem depressão, não tem angústia, não tem ansiedade, não tem medo, não tem desejo de se matar, não tem nenhuma enfermidade no corpo, mas ela está morta espiritualmente. Ela precisa de salvação. A pessoa precisa de salvação. Existem pessoas que estão vivendo em tal situação.
ela não tem doença, ela não tem doença física, ela não tem doença na alma, mas ela está doente espiritualmente, ou morta espiritualmente. E ela precisa ser curada, ela precisa ter a sua fé curada, porque a fé da pessoa é uma fé doente. Tem pessoas que não estão doentes, fisicamente não estão doentes, porque tem uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, um medo, um desejo de suicídio, uma vontade de subir. Mas a pessoa, ela, por exemplo, ela não consegue se livrar do vício, da droga, da bebida, da prostituição, ou seja, ela até considera algo que normal, mas ela precisa ser curada. Ela está doente, ou mais do que doente, ela está morta. Ela está morta. Jesus Cristo, ele está voltando. Não tenha dúvida quanto a isso. E para se obter a salvação, a palavra diz aqui: exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu não posso enganar as pessoas. Tem pregadores que falam assim: entrega a tua vida para Jesus e os teus problemas vão acabar. Não, você vai vencer os teus problemas, mas dizer que teus problemas vão acabar, você vence um problema e vem um outro problema. Enquanto a gente estiver aqui na terra, não tem jeito. Sempre haverá algum problema, sempre haverá um empecilho, uma barreira. Porque enquanto nós estivermos aqui, é guerra. Por exemplo, você acha que eu não tenho problemas? Você acha que o diabo todo dia ele não me ataca, não? Todos os dias o diabo ele me ataca. Todos os dias o diabo ele manda um mensageiro dele. Todos os dias o diabo ele usa ou uma pessoa, ou quando ele não usa uma pessoa, ele faz com que venha uma seta para trazer confusão à minha mente, para fazer com que algo que aconteceu recentemente venha ser motivo para eu cair em tristeza e de tristeza venha entrar em uma depressão. Mas como eu tenho discernimento espiritual, na mesma hora eu amarro, na mesma hora eu coloco a mão sobre a minha cabeça e eu digo: em nome de Jesus, que toda opressão maligna, que todo ataque do mal, em nome de Jesus, sai. Eu determino, eu não só apenas oro ao meu respeito, mas eu determino que o mal seja expulso. Está escrito na palavra: sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, encarem o diabo e o diabo irá fugir de vós. Então você que não entregou a tua vida para Jesus, ao entregar a tua vida para Jesus, você vai vencer esse problema. Mas depois de algum tempo, o diabo ele vai vir com outro problema. O diabo não vai se dar por satisfeito, porque Jesus Cristo ele fala que o demônio ele sai, mas ele volta, e ele volta com 7 espíritos piores. Ou seja, o diabo ele volta com reforço. Mas aí eu falo para você o que Eliseu ele falou para o seu moço. Eliseu falou para o rapaz: mais são os que estão conosco do que os que estão com o diabo, com Satanás. Então você que não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para o Senhor. Você só tem duas opções. Ou você entrega a vida para Jesus e persevera em servi-lo, sabendo que vai vir tribulações, vai vir lutas, porque não tem jeito. Seja do lado do diabo ou seja do lado de Deus, seja do lado de Jesus ou seja do lado de Satanás, seja do lado do bem ou do lado do mal, do lado da luz ou do lado das trevas. Sempre vai haver problemas. Mas tem uma diferença: com Jesus você vai vencer todos os problemas. Com o diabo não, com o diabo pelo contrário, o diabo vai ficar te pisoteando, o diabo vai ficar ali, procurando oportunidade para te matar, para levar a sua alma para o inferno. Essa é aqui a realidade. Então eu precisaria falar desta questão que a palavra aqui fala, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações.
Eu não sei por qual tribulação você está passando. Talvez você que está me assistindo, você seja que nem esse homem aqui, ó. Diz aqui a palavra: estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, aleijado desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, você vai fixar os olhos nas minhas mãos. Eu vou apresentar as minhas mãos, e quando eu estender as minhas mãos, entenda, quando eu estendo as minhas mãos aqui pela live, na hora da intercessão, não é as minhas mãos não, é as mãos do próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra para te abençoar. Jesus Cristo, ele disse: aquele que te recebe, a mim me recebe. Então, quando eu estender as minhas mãos, será as mãos do próprio Senhor Jesus Cristo sobre você. Você vai fixar os teus olhos, você não vai nem fechar os teus olhos na hora da oração. Você vai estar olhando para as minhas mãos. As minhas mãos serão as mãos do Senhor. Está escrito aqui na palavra aqui, ó. E detiveram-se, pois, por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou falando ousadamente acerca do Senhor. Por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho. Deus, ele vai dar testemunho. Deus, ele vai fazer com que haja um sinal. O qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos, pelas mãos de quem? Dos apóstolos, se fizessem sinais e prodígios. Os sinais e os prodígios vão acontecer. Vão acontecer. Por isso eu quero nesse momento orar, nesse momento, para que isso aconteça. Glória a Deus. Eu quero nesse momento orar. Você que não preparou a garrafa com água, prepara nesse momento. Haja a sua fé. Haja a sua fé. Quem está falando contigo é Jesus Cristo nessa hora. Eu sou Jesus Cristo aqui de forma visível para você. Paulo, quando estava diante daquele coxo ele nunca tinha visto Jesus. Mas quando ele fixou os olhos em Paulo, pode ter certeza, ele viu Jesus em Paulo. Ele viu Jesus Cristo em Paulo. Muitas pessoas que já foram curadas e libertas por esse ministério, foram curadas e libertas porque quando elas olharam para mim, elas viram Jesus Cristo na hora da intercessão, na hora do clamor. E é isso que você tem que ver pela fé. Você vai ver Jesus Cristo através de mim. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer quando você fixar os teus olhos. Você não vai precisar nem fechar os teus olhos. Não precisa não. Deixa que eu faço isso por você. Eu vou fechar os olhos e eu vou estender as mãos. E quando eu estender as mãos, você vai estar vendo Jesus Cristo aqui na terra através da minha pessoa. Glória a Deus. Pega a garrafa com água. Faz aí a tua fé ser manifestada. Demonstra a tua fé. Pega a garrafa com água. Pega o azeite. Pega a peça de roupa. Pega a fronha do travesseiro. Pega aí as fotos dos familiares. Eu vou usar de autoridade agora. Permaneça na live. Eu vou voltar orando. Permaneça. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste instante, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé deste homem, com a fé desta mulher, com a fé desta pessoa. Eu quero, meu Deus, determinar. Eu não vou nem fechar os meus olhos, não é necessário. Essa pessoa, ela está olhando para mim. Ela está olhando nesse momento para aquele que representa o teu Filho Jesus Cristo aqui na terra. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse: aquele que te recebe, a mim me recebe. Então, meu Deus, eu quero nesse momento, na qualidade de profeta, como um homem de Deus, como um ministro do Evangelho, eu quero, meu Deus, determinar. Está escrito na sua palavra que se nós determinarmos qualquer negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Eu li aqui na tua palavra, meu Deus, que o Senhor deu testemunho pela palavra da sua graça,
permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Está escrito na sua palavra: e este que ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo ele viu: eu não posso ver, meu Deus, essa pessoa. Eu não sei como essa pessoa está nesse momento, participando desse clamor. Paulo ele pôde contemplar talvez no olhar daquele homem. Eu não posso ver o olhar dessa mulher, o olhar desse homem. Dizem que os olhos é a janela da alma. Eu não posso ver essa pessoa, só ela pode me ver. Mas o Senhor que vê todas as coisas. Está escrito na sua palavra que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando os fiéis. Fiéis. Fiel é sinônimo de fé. Fé é sinônimo de fiel. Fiel. Essa pessoa, meu Deus, que está nesse momento com seus olhos fixos em mim. Essa pessoa que está olhando pela fé. Olhando pela fé, olhando para mim como se eu fosse o próprio Jesus Cristo aqui na terra. Que essa pessoa venha receber nesse momento a graça e o favor do Senhor. Eu vou usar de autoridade nesta hora, meu Pai, para que teu nome seja glorificado. Importa que o Senhor seja glorificado. Então, para que teu nome venha ser glorificado, para que teu nome venha ser exaltado, para que haja testemunhos, meu Deus, que venham bem dizer e glorificar o teu santo nome. Eu te peço nessa hora, meu Pai, coloca virtude, coloca unção, coloca poder nas minhas mãos, e que quando eu estender as minhas mãos em direção a esta pessoa, que seja a mão do Senhor sobre ela, que seja a mão do Senhor, que seja as tuas mãos para curar, para libertar, para fazer o coxo andar, para fazer o aleijado andar, para fazer o cego de nascença enxergar, para fazer o surdo de nascença ouvir. Meu Deus, eu quero, meu Pai, nesse momento, provocar o milagre por meio da minha fé. O Senhor diz, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime do Senhor creia que Ele existe. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade nesta hora, eu vou estender as minhas mãos e o milagre vai acontecer, sinais e prodígios irão ocorrer. É para a glória do teu nome, meu Pai, que eu vou profetizar e eu vou determinar agora. Meu Deus, eu estendo as minhas mãos nesta hora, eu estendo as minhas mãos nesta hora em direção a esta pessoa que está, meu Deus, olhando fixamente, essa pessoa que está olhando fixamente para mim, essa pessoa que está olhando fixamente para as minhas mãos, você que está acompanhando, olhe para a minha mão, olhe para as minhas mãos, olhe para as minhas mãos nesta hora, olhe para as minhas mãos, você vai receber cura nesta hora, 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 cura, receba cura nesta hora, receba cura nesta hora, seja curado, seja curada, seja liberto, seja restaurado. Você que chegou nesta live, nessa transmissão, neste vídeo, durante a canal, Jesus Cristo Ele te cura nesta hora, Jesus Cristo Ele te liberta nesta hora, Jesus Cristo Ele te restaura nesta hora. Eu digo agora, receba cura, seja curado, que toda enfermidade seja banida, e do alto da cabeça à planta dos pés, essa pessoa receba nesse momento a perfeita saúde que Jesus Cristo Ele prometeu aos que creem. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão o mal, em meu nome curarão os enfermos. Então seja curado, seja curada. Receba nesse momento cura. Receba cura. Seja favorecido pelo Deus vivo. Seja favorecido pelo Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor Ele te cura nessa hora. O Senhor Ele te restaura nesta hora. Que do alto da cabeça à planta dos pés,
Que haja perfeita saúde sobre a tua carne, sobre os teus ossos, sobre o teu sangue, sobre os teus olhos, sobre os teus ouvidos. Que vírus e bactérias sejam destruídos agora e aniquiladas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus! Seja curado. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Poder para curar. Então seja curado nessa hora. Seja livre da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, do desejo de suicídio, da vontade de morrer, da vontade de matar. Seja livre! Seja livre nessa hora. Seja livre. Receba nesta hora. Receba nesse instante perfeita saúde. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Ligado na terra. Ligado nos céus. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Muito obrigado. Jesus Cristo, ele disse: eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então receba o teu milagre, receba a tua bênção em nome de Jesus. Vamos apresentar nesse momento. Vamos nesse momento apresentar nesse instante a água, o azeite. E Deus coloca a virtude e unção sobre a nossa água. Vamos apresentar a água primeiramente. Glória a Deus. E Deus coloca a virtude, coloca unção e coloca poder sobre a nossa água. E quando essa pessoa beber da água, que ela venha receber a vida do Senhor dentro dela. Que vírus e bactérias e micróbios sejam aniquilados e destruídos pelo poder do Senhor. É para a glória do teu nome que nós consagramos e já cremos pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos beber da água, vamos dar 3 glórias, primeiramente em nome do Pai. Na medida que a água descer pelo teu corpo, creia que a vida de Deus está aí dentro do teu corpo. Se misturando com o teu sangue, com a tua carne, com os teus órgãos vitais. Se houver câncer, se houver AIDS, se houver alguma enfermidade, já está sendo destruída pelo poder de Deus Pai. Em nome do Filho. Quando você beber, sinta a vida de Deus penetrando nos seus órgãos, na sua carne, no seu sangue. Em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus Pai, ele cura o corpo. Deus Filho cura a alma. Para te livrar da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo. Deixe-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Esse é o Deus Filho. E o Deus Espírito Santo para te dar vida espiritual. Você que chegou fraco, desanimado, sem forças para orar, sem forças para jejuar, sem forças para perseverar na fé, sem forças para permanecer na fé. O Pai te cura. O Pai cura o corpo. O Filho cura da enfermidade na alma. E o Espírito cura. Xarabassole de cantalavais. Cura, sim, cura. Cura o Espírito, cura o Espírito. Faz ter vida no Espírito, ó Pai. Faz o que está morto espiritualmente venha ter vida. Vida espiritual. Glória a Deus. Vamos apresentar o azeite, meu Deus. Coloca a virtude, unção e poder sobre o azeite. Que quando nós usarmos desse azeite, deste óleo, que o teu poder se manifeste.
Assim, meu Deus, nós consagramos e cremos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo. Glória a Deus. Vamos nesse momento se ungir. Você que pode se ungir, vamos nos ungir nessa hora. Vamos nos ungir nessa hora. Coloca sobre o dedo indicador, tá bom? Sobre o dedo indicador, faz isso. Sobre o dedo indicador. Glória a Deus. Dedo indicador. Meu Deus, coloca poder e virtude sobre a mão direita desta pessoa. Tem que ser mão direita, tá? Sempre mão direita. E dedo indicador. Vamos lá. Meu Deus, coloca virtude, unção e poder sobre o dedo desta pessoa, sobre a mão desta pessoa. Que seja a mão do Senhor sobre o alto da cabeça desta mulher, sobre o alto da cabeça deste homem, deste teu filho, desta tua filha. E quando nós colocarmos sobre o alto da cabeça a nossa mão direita, que seja a tua mão direita para curar, para libertar, para restaurar. É para a glória do teu nome é que nós consagramos e já cremos pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca assim, ó. Unge a testa, esfrega, coloca a mão sobre o alto da cabeça e diga com toda a sua fé que todo mal no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, no meu ser, que todo mal, em nome do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga, sai! Vá para o abismo, para as trevas exteriores, em nome de Jesus. Nunca mais volte. Mais uma vez, coloca a mão sobre o alto da cabeça e faça a seguinte declaração. Que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo e sobre todo o meu ser, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Peças de roupa. Vamos lá, vamos consagrar. Meu Deus, abençoa as peças de roupa, abençoa a fronha do travesseiro, abençoa a toalha de rosto, a toalha de banho, abençoa as pessoas que estão sendo apresentadas por meio de fotos, que a virtude e o poder do Senhor esteja, meu Pai, sobre esses pertences, sobre as peças de roupa, sobre as fotos, sobre aqueles que estão sendo apresentados por meio de fotos. Que o poder se manifeste, que haja testemunhos que venham bem dizer e glorificar o teu santo nome. É pela fé e no nome do teu Filho Jesus que nós te pedimos e já cremos. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então somente creia. Tu darás o teu testemunho de fé, de milagre e de vitória. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando. Chegamos ao final dessa live. Tá bom? Já temos aí o quê? Quase... Estou olhando aqui. Tem um pouco mais aí de... Tem quase uma hora? Não, tem um pouco mais de uma hora, né? Tem uma hora e meia, 1h40. Então, vou estar terminando nesse momento, mas como eu sempre faço, antes de terminar, eu quero estar orando pelos semeadores do Deus vivo. Você que não contribuiu ainda com esse ministério, se você tem se sentido abençoado pelas ministrações da palavra, você que tem se sentido abençoado pelas intercessões, eu quero pedir a você aqui a sua contribuição, tá bom? Quero pedir a você que você faça uma doação, uma oferta voluntária. O apóstolo Paulo ele fala que a oferta ela tem que ser feita com alegria, sem constrangimento, tem que ser segundo aquilo que foi proposto no coração da pessoa. A pessoa que propõe, é você que vai propor, tá bom? É você que vai propor. Eu creio que o Espírito Santo ele fala ao coração da pessoa. Eu creio. Então, o Espírito Santo ele vai falar o valor da sua doação. Não importa se é R$1 ou se é 1 milhão, não importa. O importante é que você faça a sua contribuição por gratidão, em adoração. Faça com propósito, porque quando você faz uma oferta, você pode fazer essa oferta, tal oferta, com propósito. Meu Deus, eu estou fazendo essa oferta, meu Deus, com a fé de que o Senhor já abriu a porta, com a fé de que o Senhor já trouxe à existência aquilo que eu preciso. Eu estou fazendo esta oferta
com o propósito de ver o meu marido liberto, a minha esposa liberta, de ver a realização deste sonho, deste projeto. Enfim, você pode fazer uma oferta com propósito, entendeu? Com propósito. Lembrando que a oferta é uma semente. Você planta para colher. Paulo ele fala que aquele que semeia, colhe. Quem planta muito, muito irá colher. Quem plantar pouco, pouco vai colher. Mas quem não planta nada, não vai colher. Né? Às vezes a pessoa ela acha que só orar, jejuar, é o que faz com que contribui para o seu milagre, entendeu? Para aquilo que ela espera receber de Deus. Mas muitas das vezes o que falta é exatamente isso para a pessoa. Ela ser, sabe o quê? Generosa. Generosa com a obra de Deus. Porque Jesus Cristo ele disse assim, escute com atenção. Jesus Cristo ele chegou e falou assim, ó. Jesus Cristo ele disse assim, ó. Jesus Cristo ele disse assim, se deres um copo de água fria, deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão de profeta. Você não pode me dar um copo com água porque você está a milhas de distância. Mas se eu tivesse aí, eu tenho certeza que você me daria um copo com água ou até mais do que um copo com água. Lembrando que Jesus Cristo, quando ele fala de dar um copo com água, é o mínimo. Sendo que eu quero só te lembrar de algo, né? Com um copo d'água, não tem como, por exemplo, pagar a internet, não tem como custear, por exemplo, o custo com a mão do pedreiro, né? O trabalho do pedreiro, não tem como pagar o pedreiro, não tem como comprar os materiais que eu preciso para dar continuidade aqui na congregação, na constituição do salão da congregação, do ministério. Ou seja, tem como você pagar, tem como você arcar com os compromissos financeiros através de um copo com água? Não tem. A água ela vai saciar o quê? Vai saciar a minha sede. Se eu estou com sede, eu bebo água. Se eu estou com fome, eu como. Né? Um prato de comida, eu almoço, eu janto, eu tomo um café da manhã. Tudo isso contribui o quê? Para o sustento do meu corpo. Porém, em relação a custos relacionados ao ministério, precisamos o quê? Precisamos de recursos. Precisamos de recursos para que nós possamos continuar pregando o evangelho e também avançando. Porque a palavra diz aqui, ó, que Paulo, ó, o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Aí diz aqui, ó, sucesso e perseguição, a volta a Antioquia. Isso aqui em Atos capítulo 14. Ou seja, Paulo ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, assim como Jesus. Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Está escrito na palavra que as mulheres que foram libertas de demônios, outras que foram curadas por ele, essas mulheres, e não só as mulheres, tanto mulheres quanto homens, eram quem mantinham o ministério do Senhor Jesus. Eram as pessoas que foram libertas, curadas, abençoadas pelo Senhor, foram as mesmas que contribuíram para a manutenção do ministério do Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra. Lembrando que Jesus Cristo ele disse, digno é o obreiro do seu salário. Paulo ele fala, se eu ministro a vocês, ou seja, se eu sirvo a vocês, porque ministrar quer dizer servir, se eu ministro a vocês coisas espirituais, por que não esperar de vós as materiais? Então, nós precisamos de recursos para custear, né, tudo que está relacionado ao ministério. Né? Como eu disse, precisamos continuar pregando, precisamos continuar avançando. Eu preciso ir em São Paulo, eu preciso ir no Paraná, eu preciso... Enfim, tem tantos projetos relacionados a esse ministério, tem tantos projetos, tem tanta coisa para a gente estar realizando. E aquilo, né? Uma andorinha só não faz verão. Não faz verão. Então você que tem se sentido muito, mas muito abençoado, você que fala assim, poxa, eu tenho sido muito abençoado pelas palavras. Que palavra, sabe, poderosa, que palavra maravilhosa tem sido ministrada à minha vida. Quantas palavras maravilhosas eu já ouvi por meio desse ministério.
como eu já fui abençoado, como eu tenho sido abençoado pelas ministrações, pela palavra. Então você que se sente abençoado, você que se sente grato, né? Porque a oferta é sinônimo de gratidão. Então você que quer ofertar no nosso ministério, faz isso. Pode ser uma oferta no valor de um copo d'água. Sabe quanto é que é um copo d'água? Um copo d'água é R$2. Sabe quanto é que é uma garrafa d'água? R$4 a R$6. Né? De 4 a 6 reais. Depende da localidade, né? Tem lugar aí que é 6 reais. Por exemplo, na zona sul do Rio, Copacabana, Leblon, Ipanema, é 6 reais, se eu não me engano, uma garrafa d'água. 6 reais. Né? Então, você que pode, contribua com 2, com 5, com 10, com 50, com 100, com aquilo aonde a tua mão alcança, segundo a tua prosperidade, segundo aquilo que você pode, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o número do Pix, o número da chave Pix, 21 979 99 3686, repetindo, 21 979 99 3686, tá bom? É o número da chave Pix e também é o número do WhatsApp. Quando você for tirar o print, do comprovante, né? No caso, depois de você fazer o seu depósito, né? A sua doação, você vai tirar o print do comprovante, vai nos mandar para o WhatsApp, nós vamos pegar o seu nome e vamos orar manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, para que Deus abençoe todas as áreas da tua vida. Vida profissional, financeira, familiar, enfim, todas as áreas. Lembrando que a oferta é um ato de gratidão, é um ato de adoração e também é um ato, sabe de quê? É um ato de você plantar para colher. Porque quem planta, colhe. Jesus Cristo, ele disse, melhor coisa é dar do que receber. Jesus Cristo, ele disse, sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Jesus Cristo, ele disse, aquele que me servir, o Pai, ou seja, Deus, o Pai, irá honrar. Aquele que me servir, o Pai o honrará. Então você que quer ser honrado por Deus, você que quer ver as bênçãos de Deus no teu trabalho, nas tuas finanças. Tem gente que recebe o salário, sabe? Num sactel furado. A Bíblia fala sobre ter maldição nas mãos. A Bíblia fala sobre, por exemplo, sobre a avareza. A avareza é um pecado. Então, se você não pode com muito, faça pelo menos com pouco. Como eu disse, valor de R$2, valor de 4 a 6 reais, não importa o valor. O que importa é você contribuir com gratidão, com alegria e com amor. Jesus Cristo, ele disse, por amor de mim e do Evangelho, receberás 100 vezes mais, com perseguições, com lutas, porque tem luta, tem perseguição, tem peleja, mas ele garante que nele nós somos mais do que vencedores. E aí ele diz, 100 vezes mais, no tempo presente e no futuro, a vida eterna. Então faça a sua parte e esteja certo de que Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te abençoar, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu orar aqui pelos semeadores, meu Deus, que o Senhor venha abençoar de maneira gloriosa, de maneira poderosa a vida de todos os semeadores. Que todos os teus filhos, ó Pai, venham ser bem-sucedidos. Que a tua bênção esteja sobre os celeiros, sobre a despensa, sobre a conta bancária. Que eles venham ter, meu Pai, muito, mas muito, muito, muito para emprestar e até mesmo para dar. Faz os teus filhos serem cabeça, faz os teus filhos serem empresários, microempreendedores, faz os teus filhos serem, meu Pai, o que o Senhor quer que eles sejam. Prósperos, porque está escrito, engrandecido seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Então, aqueles que têm servido ao Senhor, nesse ministério, por meio das finanças, que o Senhor venha honrá-los. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse, aquele que me servir será honrado. Aquele que der um copo de água fria, ou seja, aquele que fizer o mínimo por um ministério que me represente na terra, receberá galardão.
Então que o Senhor venha dar o galardão, a recompensa aos teus filhos. Abençoa também, meu Deus, aqueles que têm um desejo sincero de contribuir com esse ministério. Dá, meu Deus, o recurso que os teus filhos precisam. Dá os recursos que essa mulher precisa, que este homem precisa. Essa pessoa que se sente grata, que se sente agradecida ao Senhor pelas ministrações, pelas intercessões, que ela venha receber do Senhor, das mãos do Senhor, a oferta, a semente, para que quando ela receber, ela venha ser fiel ao Senhor por meio desse ministério. Venha honrar o Senhor por meio desse ministério. Então assim eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos e já creio pela fé em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Que delícia, glória a Deus. Fala bastante, né? Quase 2 horas falando, né? Vida de pastor não é fácil não, hein, gente? Ainda mais um pastor que ministra muito, fala muito, né? Não é fácil não, a garganta fica seca. Mas é isso, gente. Você que tem contribuído, esteja certo, Deus vai continuar te honrando. Vai aumentar a sua renda. Vai aumentar a sua renda. Você que não contribuiu ainda, contribua. Faça a doação. Precisamos de mais pessoas para contribuir com esse ministério, para que assim nós possamos avançar. Enquanto Jesus Cristo ele não vem, a ordem é essa: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos em meu nome, em todas as nações. Então é a ordem do Senhor. Enquanto Jesus Cristo ele não vem, essa é a ordem. Essa é a ordem. A ordem de pregar o evangelho. E eu tenho orado a Deus para que Deus levante mais pessoas para me ajudar nesse ministério. Glória a Deus. Então é isso. Mais uma vez, o número do WhatsApp, que é o mesmo número da chave Pix. 21 979 99 36 86. Repetindo, 21 979 99 36 86. Glória a Deus. Vai lá, faz a sua doação, tira o print, nos manda, o print do comprovante nos manda, vamos pegar o seu nome, vamos apresentar amanhã, tarde, noite, de madrugada, para que Deus abençoe a sua vida profissional e financeira, empresarial, porque eu sei que tem pessoas empreendedoras que me acompanham, e Deus vai abençoar também as outras áreas. Glória a Deus. Deixa eu terminar, mas antes de terminar, deixa eu só avisar, amanhã, quarta-feira, é busca do Espírito Santo, tá? Não perca a live de amanhã. Se não puder assistir a live, assista ao vídeo da live. Amanhã eu vou estar falando especialmente a respeito da volta de Jesus, tá? Eu falei um pouquinho sobre a volta de Jesus, né? Falei do que está ocorrendo, né? Em relação ao nosso país. Mas amanhã eu vou estar falando sobre a volta de Jesus. Vou estar falando sobre a vida espiritual, né? Toda quarta-feira nós temos o foco nos céus. O nosso foco, dia de quarta-feira, especialmente quarta-feira, nós falamos sobre os céus, falamos sobre a salvação, sobre a volta de Jesus Cristo, que né, Jesus está às portas. Então amanhã, quarta-feira, é a busca do Espírito Santo, é a busca do poder do Espírito Santo, e eu gostaria que você convidasse pessoas. Eu quero que você convide pessoas. Convide aí ou 7 pessoas, ou 10 pessoas, ou se não 12 pessoas. Vamos fazer essa live, a live de amanhã de 8 da noite. Vamos, apesar que amanhã é feriado, né? É feriado. Amanhã é feriado, é verdade, feriado. E aí, como é que a gente faz? Vai ser 8 da noite ou não vai ser? Vai ser 8 da noite ou não vai ser? Eu espero que sim, espero que sim. Tem um compromisso aí de família para amanhã, né? Dia das Crianças. Mas eu pretendo entrar 8 da noite, tá bom? 8 da noite, se Deus assim permitir, tá? 8 da noite. Se eu não entrar 8 da noite, eu entro mais cedo, de repente eu entro meio-dia. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou avisar todo mundo que me acompanha, você que me acompanha, fique atento à minha linha do tempo, fique atento lá no WhatsApp, que eu vou avisar de antemão o horário que eu vou entrar. Mas se não puder participar no horário ao vivo, na hora ao vivo, pode participar pós-live, tá bom? Assistir o vídeo da live. Então é isso. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
O grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém, e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isso vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Beijo no coração, um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus, perseverem na fé, tá? Permaneçam na fé, porque quem permanecer até o fim na fé será salvo. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, abençoe vidas e até amanhã, até a live, né? A próxima live, pela busca do Espírito Santo. Deus abençoe. 3 da manhã eu estou de volta, tá? Deus abençoe, graça e paz.